Projeto Sábado com o Pai, a paz do Senhor Jesus, família. Essa é a segunda parte da ministração, participação mais que especial do nosso amigo pastor Caio. Se ajeite aí, porque o homem de Deus está chegando e vai trazer um recado para o seu e para o meu coração, em nome de Jesus. Então aí de novo, pastor Caio, Edson. Vamos chamar o pastor Caio sem mais delongas. E se ajeite aí, porque vai ser forte em nome de Jesus. Agora sim, pastor Caio. Em definitivo, já tirando meu microfone. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Volta aí, povo de Deus. Vamos ouvir essa mensagem para nós hoje. Glória a Deus. Olha, a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 7, versículo 31, reserva aqui um milagre extraordinário do nosso mestre, o Senhor Jesus. Diz assim, olha, de novo, se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse: Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos e logo se lhe soltou o empecilho da língua e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. E maravilhavam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como faz falar os mudos. Aleluia! Glória a Deus! Amados, você que está me ouvindo aqui, eu não quero tomar muito o seu tempo, eu sei que nós estamos no mundo do imediatismo e o tempo é curto, a gente precisa remir o tempo. Entende uma coisa? Todo milagre que Jesus operava era um milagre que queria dizer muito mais que o milagre de uma patologia, que de uma doença. Nós chamamos isso na teologia dos atos taumaturgos de Jesus. O que são os atos taumaturgos? Jesus curava, só que muito mais que a cura da enfermidade, era a mensagem que ele queria transmitir. A Bíblia é o único livro no mundo que é quadridimensional. Ou seja, existem 4 níveis de revelação. O primeiro nível é o nível literal. Qualquer pessoa consegue ler um texto bíblico. Por exemplo, se eu chegar hoje num botequim e pedir a um ébrio, a qualquer pessoa que abrisse a Bíblia em Marcos 7, 31 e até o versículo 37 que lemos, essa pessoa iria ler e iria ter um entendimento, um nível de entendimento literal da Escritura. Iria até me explicar o que estava ali. Ele iria entender. É um nível de revelação. Só que, como eu disse, a Bíblia é quadridimensional. Há textos que, quando nós lemos, nós chegamos até um certo nível de entendimento, depois a gente para e não consegue entender. Já reparou? Que há textos na Bíblia que a gente lê e a gente chega num nível que empaca ali, a gente tem que reler de novo, reler, porque são níveis de revelação, níveis de entendimento. Quando nós nos esbarramos com esses limites, é porque nós precisamos aumentar mais o nosso nível de rema, de revelação da palavra. E tudo que Jesus ele fazia era para ensinar algo muito além do que ele estava falando. Por isso que a Bíblia sempre quer nos dizer muito mais do que o texto. Todo milagre de Jesus é muito mais que o milagre. Ele é a inauguração de um novo nível espiritual na vida de quem o recebe. Todo milagre de Jesus é muito mais que o milagre da enfermidade, mas é a inauguração de um novo ciclo, é o findar de um ciclo e a inauguração de outro.
Às vezes Jesus, ele curava a enfermidade, mas a cura não era externa, era interior. Era a inclusão, o recebimento, a aceitação. E por vários milagres Jesus fazia isso. E quando eu olho para Jesus, eu vejo como Jesus ele era detalhista nos seus passos. Glória a Deus. Jesus tinha um caminho a seguir. Desde quando o nosso Senhor Jesus iniciou seu ministério, aos 30 anos de idade, ele se revelou ali, foi em Caná da Galileia, né? Porque tudo que Jesus faz, ele faz no intuito de ensinar muito mais. Em Caná da Galileia, ele se manifestou. Ali ele começou o seu ministério. Ele tinha 30 anos, era um jovem. E ele ali ele transforma a água em vinho. E olha que interessante. A questão não era transformar a água em vinho e ser aquela magia extraordinária. Jesus iniciou o seu ministério em Caná da Galileia em um casamento, porque ele esconde o fim no início. Glória a Deus. Porque ele iniciou num casamento? Porque a sua vinda será também num casamento. O casamento entre ele e a sua noiva. Então Jesus, ele iniciou o seu ministério num casamento porque ele sabia que o final do seu ministério, quando ele voltar em plenitude, em glória, será um grande casamento também. Então o cenário do casamento foi o início, mas o cenário final vai ser o casamento entre ele e a sua noiva. Então veja bem, muito mais que multiplicar, muito mais que transformar água em vinho, o nosso mestre queria dizer que o início é também o fim. Vai ser assim. Ele se revelou ao mundo transformando a água em vinho em Caná da Galileia em um casamento. E ele vai se revelar ao mundo voltando em um casamento com a sua noiva. É muito mais. Logo após ele passar em Caná, ele desce a Nazaré. E ali ele leu o versículo de Isaías, onde ele se revela como o Messias, que a palavra de Deus está se cumprindo nele, e ali ele foi rejeitado pelos seus. Ali o Senhor Jesus também quis revelar a rejeição dos judeus, a sua messianidade, né? Depois de passar por Nazaré e ser rejeitado, ele desce a Cafarnaum, e ali é um lugar de muitas pescas. E Jesus desce intencionalmente a Cafarnaum porque ele queria pescar alguns homens ali. E ele pesca Pedro no lugar de muitas pescas. E ele ensina que o homem seria pescador de homens. É o que o Niltinho é com essa live, é o que o Edson é com o seu louvor, é o que eu estou fazendo agora aqui em Divinópolis, ou em qualquer lugar que estamos. Agora na sua casa aí, eu não sei de que cidade você é. Depois digita aí a cidade que você está. Comente aí a cidade que você está ouvindo essa palavra. E Jesus, em Cafarnaum, pescou muitos homens. Depois ele desce para uma cidade chamada Naim. Sabe por quê, Nilton? Porque Jesus ele tem um caminho a seguir. Ele quer encontrar aqueles que são excluídos. O nosso Deus veio à Terra para encontrar aqueles que estão marginalizados, como eu e você, como você que está na live aí, que às vezes não se sente ninguém, pequeno. Jesus tem um caminho a seguir, e ele desce, ele vai até Naim, e quando ele chega em Naim, ele encontra um cortejo fúnebre. E aí ele vem, ele toca ali no esquife, e ele ressuscita o filho daquela viúva. Glória a Deus. Jesus tem um caminho a seguir. Os passos pedagógicos de Deus são extraordinários. Ele sempre vai em lugares que a gente não espera. E quando ele desce a Naim, ele cura, ele ressuscita aquele menino. Ele não só ressuscita, ele resgata aquela mulher que não era nada no mundo antigo, mas ele resgata aquela mulher para a sociedade de novo e dá a ela esperança no olhar dela. Quando o caminho de Deus cruza com o caminho de alguém, quando o universo de Jesus, ele cruza com o universo de alguém, gera vida mesmo, não tem jeito. E logo após ele sair de Naim, agora Jesus, ele tem um caminho a prosseguir. E os discípulos muitas vezes não entendem, às vezes nós não entendemos os caminhos de Deus. É por isso que Davi, ele fala, Senhor, permita-me conhecer os teus caminhos. Porque o Senhor tem os seus caminhos. E se tem algo, Nilton, que eu tenho buscado muito nesses dias, é buscar conhecer os caminhos de Deus. E Deus, ele agora sobe, ele vai até o extremo norte. O Senhor Jesus,
ele vai até o extremo norte de Israel, na divisa lá de Israel, ele ultrapassa a divisa, ele entra no Líbano, um país que até hoje é hostil para os judeus. Os libaneses não têm aliança nenhuma geopolítica, não tem aliança nenhuma com os judeus até os dias de hoje, é um lugar hostil, o judeu é odiado lá. E quando ele atravessa esse extremo norte de Israel, ele atravessa o Líbano, ele vai para a região de Decápolis. Agora eu começo a pregar, tá? Ele vai até Decápolis. E quando ele chega a Decápolis, que é Líbano, ele tinha alguém para encontrar lá. Decápolis não era a terra prometida, ele já tinha ultrapassado o lugar de Jesus, ou seja, Jesus está querendo nos ensinar, né? Quando Jesus quer encontrar com alguém marginalizado, ele entra no território do inimigo, onde ele vai ser rejeitado, para encontrar alguém, salvar alguém, sarar alguém, restabelecer alguém, reestruturar alguém, reedificar alguém. Ele entra no território do inimigo, ele vai nos Decápolis da vida. Ele vai no Líbano. Ele queria encontrar alguém lá. Passando por lá para pregar a sua mensagem, ele encontra uma mulher conhecida na Bíblia como Cirofenícia. E essa mulher nos ensina tanto. Ela vai correndo, gritando, ela vai ali fingindo ser quem ela não é. Ela chama Jesus de filho de Davi. Essa expressão só um judeu falaria. Essa expressão só quem era descendente de judeu falaria, filho de Davi. Ela era uma mulher cirofenícia, ela fingiu ser quem ela não era. Foi por isso que Jesus deu uma tirada nela, né? Jesus, ele tratou ela de uma maneira um pouco hostil, e muitas vezes a gente não entende, porque a Bíblia são níveis de revelação. Jesus disse para ela, eu não posso tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. E muita gente não entende por que Jesus foi tão grosseiro. A bem da verdade, Jesus queria dizer, filha, você não precisa fingir ser quem você não é. Você não precisa fingir ser judia me chamando de filho de Davi. Eu não vou tirar dos filhos, você não precisa fingir ser filha para chegar até mim. É isso que Jesus queria dizer para aquela mulher. E aí aquela mulher libera uma das palavras mais fantásticas de fé, que ela diz, mas até os cães, eles se alimentam das migalhas que caem da mesa de seus donos. Aí Jesus parou. E Jesus encontra no Líbano, em uma mulher cirofenícia, na humilhação desta mulher, a fé que ele não encontra em Israel. E é assim que Deus nos ensina. Às vezes, nos lugares mais hostis da vida, nós vamos encontrar fé maior que dentro de Israel. A crise muitas vezes está dentro de Israel, na igreja, e não fora. E Jesus tem um caminho a prosseguir. E aí Jesus, ele desce. É por isso que o autor de Marcos, se olharmos os detalhes do texto, a gente vai ver que ele dá detalhes. O texto começa a contar o milagre, né, de uma forma geográfica, né? Ele começa a citar 4 cidades: Tiro, Sidom, Galileia, Decápolis, por exemplo. São níveis. Ele tinha que ir lá em Tiro, lá em Líbano, no território do inimigo, para curar essa mulher. Depois ele desce às cercanias de Sidom. Sidom já é divisa com a terra prometida, e ele desce até a Galileia. Galileia já é terra prometida. No Mar da Galileia ali, e descendo ali no Mar da Galileia, ele chega a uma região que nós chamamos de Decápolis. Decápolis é a junção de 2 palavras. Deca é 10 e polis é cidade. Então, Decápolis é uma província de 10 cidades romanas. Veja bem, Jesus, ele desce de Tiro, atravessa, agora já está na Terra Prometida, ele está em Decápolis, uma região de 10 cidades da província romana, só que eram 10 cidades que estavam na Terra Prometida, mas eram romanas. O que Deus queria nos ensinar com isso? Há pessoas que já estão em Israel, mas ainda são romanos, né?
ainda são muito mundanos, ainda são muito politicamente corretos, ainda caem nas narrativas das lacrações, ainda são sincréticos, misturam um misticismo barato e maligno com as suas vaidades mundanas e mistura com verdade. Há pessoas que já estão no território da terra prometida, mas são decápolis, são províncias romanas, e Jesus tinha que passar por ali. Glória a Deus. Glória a Deus. E quando ele chega ali, agora eu começo a pregar. O Senhor Jesus, ele tem passos pedagógicos para nos curar. E é assim que ele faz conosco, amados. A cura deste surdo e mudo vai nos ensinar muito. Olha os detalhes do texto. Se você reparar, o versículo 33, eu já estou terminando, viu? Eu quero que você fique aí para receber essa revelação. Em nome de Jesus. O versículo 33 de Marcos, capítulo 7, diz assim: de novo, se retirou das terras de Tiro e Sidom, por até o mar, versículo 31, perdão, da Galiléia e tal. Versículo 32, então lhe trouxeram um surdo e gago e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. E Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Olha que interessante. No versículo 32, a multidão queria que Jesus curasse o surdo e mudo da maneira dela. Impõe as mãos sobre ele, ou seja, meio que queriam ajudar Jesus. Olha, Jesus, chega e impõe as mãos sobre ele. Mas Jesus, ele não faz nada que a multidão fala. Porque, amados, Jesus não vai fazer do nosso jeito. O que interessa é que ele vai fazer. Não precisa ser do nosso jeito. A multidão queria, impõe as mãos sobre ele. Ele poderia impor as mãos, só que ele não fez o que a multidão falou. Porque Jesus tem um caminho a seguir. A pedagogia de Deus é diferente da nossa. A primeira coisa que eu aprendo com esse milagre aqui, e olha que lindo, Jesus retira-o à parte da multidão. Sabe o que Jesus estava querendo ensinar? Jesus quer nos encontrar no secreto, no particular. Os maiores milagres não vai ter espectadores. Os maiores milagres que Jesus vai ministrar em nós vai ser a parte. É por isso que Jesus valoriza o secreto. Jesus, ele retira aquele surdo da multidão à parte. Ou seja, é assim conosco. A fé faz você ver todo o processo e a multidão vai ver só o resultado. Aleluia. É maravilhoso. Mas a maior obra que Deus vai fazer na nossa vida é no nosso interior, não é no nosso exterior. Tem muita obra que Deus vai fazer e todos verão, mas a maior obra que Deus vai fazer na vida da gente já está acontecendo, está sendo feita agora. Essa palavra entrando aí, você dando glória a Deus, espontâneo. É uma obra no seu interior. Mistérios da eternidade, né? Jesus, ele retira os espectadores. Sabe o que eu aprendo com essa primeira atitude de Jesus, com esse milagre? Ele retirando-o à parte da multidão. Olha que interessante, como Jesus quer nos ensinar. São níveis de revelação mesmo. Quando Jesus retira esse homem da multidão, às vezes a gente se pergunta, sabe, Nilton, você que está na live aí, por que fulano, por que ciclano, eles saíram da minha vida? Por que eles se afastaram de mim? Por que eles saíram? Deixa eu te falar. Não foi eles que saíram. Foi Jesus que te retirou deles. Para operar em você um milagre à parte. Jesus tirou aquele surdo da multidão. Jesus o tirou à parte. Não foram essas pessoas que saíram. Às vezes foi o próprio Deus que retirou essas pessoas. Porque ele queria operar um milagre em particular na sua vida. Glória a Deus por isso. Então, a primeira atitude de Jesus é retirar. A segunda atitude de Jesus nesse milagre, olha, a Bíblia diz que, no versículo 33, Jesus tirando a multidão, ou seja, a parte é no particular que ele te quer, vírgula, a parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos. Porque a primeira ação que Deus, ele quer que você tenha, é ouvir a sua voz. Por que Jesus toca os ouvidos primeiro? Porque a primeira atitude é você aprender a ouvir. É por isso que está escrito, seja o homem pronto a ouvir, tardio a falar. A primeira ação que toda pessoa tem que ter é um ouvido tocado pelos dedos do Senhor para você ouvir.
Eu me lembro quantas vezes, irmão Nilton, as pessoas tentavam me evangelizar, mas os meus ouvidos estavam tapados, até um dia que Jesus tocou nele. E sabe como foi? Foi num culto, numa terça-feira. O pastor não falou nada, ele só falou assim: jovem, Jesus te ama. Não precisou de pregação, de teologia, de milagre. Naquele dia parece que foi um efatá. Os meus ouvidos se abriram. Eu tinha ouvido tanto Jesus te ama na minha vida, mas foi diferente aquele dia. Porque a primeira ação que Deus faz é tocar os nossos ouvidos. Sabe por quê? Ninguém poderá falar corretamente sem antes ouvir. Como é que você aprendeu a falar? Ouvindo primeiro. Como é que um bebê é estimulado a falar? Ouvindo. Se o bebê não ouve, ele não fala. A primeira atitude que Deus quer é tocar nos nossos ouvidos. Foi assim que ele fez. Por isso o homem seja sempre pronto a ouvir e tardio a falar. Terceira atitude que Jesus fez aqui, que nos ensina muito. Ele cuspiu de novo com a saliva. Ele tocou na língua do homem, porque Jesus faz do jeito dele. Muitas vezes a gente pergunta: Senhor, por que o Senhor permitiu essa dor tão tamanha para trabalhar em mim, esse processo tão doloroso? Porque Deus faz da maneira dele, não é do nosso jeito. Às vezes Deus, ele vai te curar e você quer que ele só libere uma palavra. E você quer forçar a Deus, manipular o céu, mesmo inconsciente, para Deus fazer o processo mais leve. Às vezes a gente nos encontramos no Getsemane da vida e falando: Senhor, passa de mim esse cálice toda hora. Mas o Senhor sempre faz da maneira dele, porque Jesus tem um caminho a seguir. Ele nos ensina, glória a Deus. E Jesus, ele toca com a saliva na boca do homem, porque se cumpre o que ele fez em Isaías. Isaías, ele foi tocado na boca também. A Bíblia diz que em Isaías 6, ele vê um serafim, um anjo que ardia em fogo, com uma tenaz na mão, que pega das brasas que cercavam o trono de Deus e desce e toca a boca de Isaías. Sabe por que Deus tocou na saliva ali, na saliva na boca daquele homem? Tocou com as brasas na boca de Isaías? Porque Deus só toca aonde ele quer mudar. Ele queria mudar a audição e a boca, as palavras. Então, Jesus, ele quer tocar nas suas palavras também, para você falar perfeitamente no Espírito. Mas primeiro é ouvir ele, depois falar. Tem muita gente que quer falar primeiro antes de ouvir. Você precisa treinar sua espiritualidade, ouvir primeiro a Deus e depois falar. E o quarto ensinamento nesse milagre é que Jesus olha para os céus, ele suspira e ele inaugura um novo ciclo na vida daquele homem. Ele diz: Efatá, que significa abre-te. Há um tempo profético agora, nesta manhã, na sua vida, amados. Efatá, o céu se abrindo, determinando que esse ciclo de portas fechadas vai ser destruído, que esses ciclos de portas fechadas vão se cessar, e nesta manhã vai se abrir as portas dos céus, e Deus vai derramar uma porção que ele desejou. Efatá sobre a tua vida nesta manhã. E eu só queria que você entendesse isso. Eu acho que de tudo, guarde uma coisa: o Senhor tem passos pedagógicos. Por isso que eu comecei desde o início do ministério de Jesus, falando que ele começou no casamento, porque ele vai terminar num casamento. Deus tem um caminho a seguir. Deus não quebra protocolos. Etapas são feitas para serem vividas e não puladas. Então, as etapas de Deus vão se cumprir. Com o mundo espiritual não há supletivo. Não tem como você resumir anos. Não tem como você pular etapas. Não tem como. Não existe supletivo no mundo espiritual. E entenda uma coisa e guarda isso para eu finalizar essa palavra. Foi tantas coisas aqui que Jesus, pela sua graça, nos ensinou. Nem tudo Deus vai fazer do seu jeito. Mas não interessa. O que interessa é que ele vai fazer. Que Deus abençoe a sua vida, amados. Que Deus abençoe e efatá. Que hoje seja o findar de um ciclo e inaugurar um novo ciclo na sua vida. Começar nesse sábado pela manhã
Consagra o teu sábado ao Senhor Jesus. Chora com Ele. Deixa Ele te tirar para o particular. Coloca uma música, um fundo. Conversa com Ele. Esteja com Ele. Efatá. Abre-te sobre ti, sobre a tua vida. Nem tudo Deus vai fazer do jeito que a gente quer. Mas não interessa. O que interessa é que Ele vai fazer. Que Deus abençoe sua vida. Em nome de Jesus. Obrigado, Nilton. Deus abençoe sua vida, Nilton. Edson, quero mandar um abraço aqui para o irmão Rodney, que está aí. O Santos, que está aqui também. Estava o pastor Benício, estava presente aí. O pastor Benício, que é pastor em Matias Barbosa, ali perto de Juiz de Fora. Que Deus abençoe sua vida. E a todos que estão na live, não dá para me ver todos que estão aqui, mas quero mandar um abraço a todos. E Efatá, abre-te sobre a tua vida os céus. Em nome de Jesus. Amém, pastor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Manhã tremendamente abençoada, tremendamente abençoada. Muito feliz. Quero compartilhar com o pastor e com os irmãos, né, irmãs que nos acompanham. Há cerca de 15, 20 dias, eu estava até conversando com o psicólogo, eu tenho feito tratamento psicológico, e eu estava conversando com ele que para a glória de Deus, o Niltinho feliz de 15 anos atrás voltou. Aí ele falou assim, porque foi um período, foi um deserto enorme, pastor, só o sangue de Jesus. E eu fico assim maravilhado quando o nosso natural se alinha ao sobrenatural de Deus. Eu vou explicar por quê. Aí ele falou assim, não, Nilton, mas tudo bem, mas você não pode ser aquele Nilton de 15 anos atrás, tem que ser outro. Eu falei assim, aí que eu vou entrar agora na segunda parte com o meu psicólogo. Falei com ele. Certa vez eu vi a Bispa Sônia falar algo que me marcou muito. Quando Deus restitui, é sempre melhor. Aí ela deu um exemplo, ela falou o seguinte, que, por exemplo, a pessoa teve um carro furtado em 2015, um carro X furtado em 2015. Em 2020, Deus vai restituir esse carro. Mas Deus não vai restituir esse carro modelo 2015. Ele vai restituir esse carro 2020 totalmente equipado, totalmente novo e totalmente com a visão maior, melhor, mais potente, com mais equipamentos. A Letícia, abraço, que Deus abençoe. Joelza aí também, Deus abençoe. E Joelza esposa do nosso amigo pastor Lilito, meu amigo particular, desde os que eu me entendo por gente. Pastor Lilito, um abraço, também parceiro do nosso projeto. A irmã Letícia também, amada lá do nosso grupo, o Projeto Sábado com o Pai, Deus abençoe. Então, assim, aí eu falei com ele, eu falei com ele dessa experiência, ele ficou de boca aberta. Porque era o natural dele, falando que a restituição da minha felicidade não podia ser igual a de 15 anos atrás, e eu trouxe para o espiritual. Não tem como Deus te restituir e você não está com equipamentos melhores, você não está com a visão mais ampliada, não tem como estar, sabe? Então, assim, aí eu falei com ele, não, Deus me restituiu, graças a Deus, no modelo 2024, zerado, pronto para aquilo que Ele quer fazer na minha vida. Glória a Deus, gente, é isso mesmo. E eu fico muito feliz porque a gente, às vezes, tão pequeno, tão falho e tudo, e Ele não desiste, né, pastor? Que amor você é não é esse, pequeno pastor? não, Nilton, você é grande, você não se conhece não, profeta. E Ele não desiste, pastor. Meu Deus do céu. Jesus tem um caminho a seguir, Nilton. E como eu disse aqui, ele tem um imã. Não, eu aprendi muito. Inclusive, eu vou dar depois vou colocar na televisão, vou dar uns cortes disso, porque eu aprendi bastante coisa aqui hoje, para a glória de Deus. Glória a Deus. Dá uma engrossada nesse caldo aí, melhora essa palavra. Mas, assim, é muito bom saber que você tem um Deus
que é seu pai e que ele te Glória a Deus. ama, sabe? Nós, né, pastor, que somos pais, a gente sabe, né? A gente não sabe dar nada meia boca pro nosso filho, né? É. A gente não Não, sabe nós dar nada amamos meia boca. incondicionalmente. Ontem eu estava aqui no sofá com as minhas filhas, a Aline desceu, tinha um evento de mulheres na igreja, elas estão com um grupo de mulheres toda Glória a sexta-feira, Deus, né? E tem sido bênção lá. glória a Deus. E eu estava com um momento sozinho com as minhas filhas aqui. Aí uma sentada do meu lado direito, a outra do lado esquerdo, a gente no sofá. Eu estava olhando para elas, em silêncio, sabe? E aquele amor, assim, eu falei, gente, isso aqui é um pedaço de mim. Eu imagino assim, o nosso Deus com tantos filhos, né? O nosso Pai com tantos filhos, e Ele sabe o número de sapato de todos nós, Ele conhece os detalhes, Ele sabe até aquilo que nós nem sabemos de nós mesmos. É um amor inexplicável, incondicional, inexoravelmente brutal, Sim, poderoso. sim. Então, é lindo ser amado e amar o nosso Deus. E dentro do que o senhor estava falando aí, eu lembro do seu amigo, pastor Wesley, que ele, Wesley, inclusive, inauguramos lá agora, foi quarta-feira, a central vazou para Itamuri para glória a Deus, para falar com o Suécio para inaugurar. me levar lá para pregar, fala Com com ele. certeza, E aí com eu quero ir certeza, tomar um café com vocês, com falar com a pastora certeza. Rosângela também, a pastora Otávio, o pastor Caio aí, que a gente tem que ter. Eu quero Pri- ter esse particular com vocês, Nilton. Primeira oportunidade eu vou falar com eles, pode ter certeza. E vai ser bênção. E às vezes a gente só sai assim, saindo com a vocação, né? Sim, Mas eu sim. quero ter esse particular com todos do projeto aí, a gente fazer um churrasco juntos, ter esse Amém. momento pessoal, né? Sim. Mas o pastor Wesley fala assim, que ele fala que ele iniciava, nem tenho ouvido mais, mas ele falava sempre assim, e Deus vai falar apesar de mim. Apesar de mim, Deus vai falar. É dessa maneira, que Então, benção. assim, aí inauguramos a igreja lá em Itamori. Em Itamori tem 1.700 pessoas. Uhum. A igreja tem 200 cadeiras, para a Meu glória Deus, de mais que Deus. o dízimo da cidade, né? Mais que eu digo da Que cidade. benção. E assim, e é algo Esse foi linda, eu maravilhoso. vi lá. Maravilhoso, algo maravilhoso, um povo cheio. Um abraço aí a toda a pastor Suécio, toda a liderança aí da igreja de Itamori, Louvado seja Deus. né? Pastora Rosângela, nossa chefona aqui também, um abraço, e Glória a todo Deus. pastoral da nossa igreja. Mas assim, você vê a alegria daquele povo, pastor. Você vê a alegria daquele povo, sabe? E aquele trabalho lá começou há 13, 14 anos atrás, com a Sociedade de Homens. O nosso amigo pastor Zé Luiz, quando ele era presidente da Sociedade de Homens, sabe? Levando os homens, a gente ia lá toda semana, levando a palavra, fazendo evangelismo de rua. Vamos te mandar uma foto. Quando apareceu a foto de Que evangelismo de maravilha, rua, que benção. com a Biblia na mão, meu menino pequenininho, com a Biblia na mão dele também, nós É andando lindo pelas ver ruas os de frutos, Itamori. né? Hã? É lindo ver os frutos, né? Maravilhoso. A gente ali no trabalho, ali, de casa em casa, falando do amor de Deus. E aí você vê hoje uma igreja, né, para a glória de Deus, estruturada, igual o pastor Zé falou, que já tem todos os ministérios, né? Com poucas pessoas ainda, mas já tem todos os ministérios Glória a Deus. canônicos na igreja. Então, assim, é uma benção. E Glória eu a queria, Deus. pastor, para não virar vigília, se bem que, né, pode ser. Se eu estivesse orando pelas nossas vidas, Amém. para que esse fatal de Deus chegue às nossas vidas, em nome de Jesus. Eu creio na palavra profética, eu creio na palavra que sai da boca do homem de Deus, da mulher de Deus. Eu sei que uma palavra pode transformar a nossa história, pode transformar a minha vida, a vida sua, meu irmão, a vida sua, minha irmã, que está do outro lado aí. Não sei como você está. O inimigo pode talvez estar te acusando. Ah, você lembra o que você fez ontem? Tira isso. O que foi ontem já era. Deus está te dando uma nova oportunidade nesse dia, nesse momento, de você receber daquilo que Deus tem para a sua vida. E o nosso pastor Caio, aí, boca de Deus, nessa manhã, nessa tarde, nessa noite, não sei quando você vai estar ouvindo esse vídeo, vai estar cultuando conosco nesse vídeo. Ele vai ser boca de Deus para a sua vida agora. Se você tem fé, feche seus olhos e deixe o nome de Deus te abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Falar com o Senhor é maravilhoso, meu Pai. Nós viemos, meu Deus, adorá-lo. Meu Deus, declarar a tua santidade.
declarar, meu Deus, que nós o amamos, o adoramos, o servimos, que nós pertencemos ao Senhor. Declarar, meu Deus, nesta manhã, que o Senhor, meu Deus, é santo e toda a terra está cheia da tua glória. A tua graça, meu Deus, nos constrange, a tua graça nos levanta. O teu amor, meu Deus, nos perdoa. Eu não sei, meu Deus, como esta pessoa, meu Pai, está aqui nessa live nesta manhã. Às vezes, meu Deus, internamente aprisionada em prisões psicossomáticas, psicoemocionais. Às vezes não consegue, meu Deus, vencer as frustrações, traumas do passado. E se encontra todas as vezes que o Senhor quer inaugurar um novo nível, ela se esbarra nos limites, meu Deus, das suas algemas psicossomáticas, meu Deus. Mas eu quero declarar nesta manhã, assim como foi, meu Deus, que o Senhor Jesus fez com aquele surdo e mudo de Marcos capítulo 7, eu quero declarar sobre essa vida, Efatá, que se abra essa porta. Efatá, abre-te nesta manhã, em nome de Cristo Jesus, um novo ciclo sobre a vida dessa pessoa que entrou na live agora, assistindo essa oração, ou que está desde o início, eu não sei, meu Deus, quando, que horas ela vai ver, mas neste momento, eu lhe peço em nome de Jesus, que o Senhor venha abrir, meu Deus, um novo ciclo, inaugurar uma nova etapa, como o Senhor fez na vida daquele homem que estava impedido de te ouvir. Às vezes essa pessoa está impedida de te ouvir por problemas. Ela está impedida, meu Deus, de te ouvir por causa de iniquidades, por causa de pecados que ela tem cometido. E isso tem, meu Deus, afastado o teu espírito dessa pessoa. Mas, meu Deus, neste momento, eu lhe peço a Deus que haja agora, meu Deus, um ouvir, toque nos ouvidos dela para que ela possa ouvir e assim ouvindo se arrepender. E o arrependimento fazer, meu Deus, com que a conexão entre ela e o trono seja ativada novamente. Ativa conexões essa manhã, Senhor. Ativa conexões com o teu espírito. Ativa conexões com a tua voz. Ativa conexões com o teu projeto, com o teu plano, porque cada um aqui é um projeto, cada um é uma voz profética para essa geração. Cada um que está aqui nesta manhã é um projeto da eternidade que o Senhor não fez na geração errada, fez para essa geração mesmo. E esse ciclo de sofrimento, e esse ciclo de derrota, esse ciclo de portas fechadas, se fecham agora em nome de Jesus. E Efatá, que se inaugure pelo poder do sangue, pelo poder do nome de Jesus, um novo ciclo na tua história, na tua vida. Deixa eu passar de lado. É dessa live para frente. Amém. É dessa live para frente. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, pastor Caio. Glória Amém. a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória Glória a Deus. Dessa live para frente. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Só o Espírito Santo para recompensar esse amor. Está aí nosso irmão Web Vasconcelos, varão, valoroso. Web canta, toca, faz a nossa arte. Oh, glória. O guerreiro do Senhor também. E eu só tenho a agradecer, meu coração cheio de gratidão. Vai chegando o final de ano e eu olho para trás e eu vejo como Deus é maravilhoso. Eu falo com meu filho, Glória a Deus. eu não tenho coragem, pastor, de reclamar. Glória a Deus. Qualquer vírgula que ficou durante esse ano, eu não tenho coragem, pastor Caio. Glória a Deus. Lá na nossa célula, que eu chamo de caverna de Adulão, dos valentes de Davi, porque ali... Meu Deus! Cada um... os problemas ali são gigantes, individuais, os problemas são gigantes, mas todos ali nós nos reunimos e é sempre uma festa quando nós nos reunimos. Cada um com as suas adversidades, com os seus problemas. 2, 3 homens já tentaram suicídio, estão ali firmes, irmãos orando, intercedendo, irmão se joga no final da cela, pede oração e abre os braços. Pastor, sobrenatural. E ali, glória a Deus.
E na última falaram sobre, foi pregado sobre Lázaro, e aí sobre as pedras de 2015, de 2024. E aí eu fui o último, né? Deus preparou que eu fosse o último, né? Enfim, depois de todo mundo falar tal, e todo mundo conhece a minha história ali, e eu falei, irmãos, de coração, eu não posso falar de pedra, eu não posso falar de pedra nesse ano. Pelo que Deus fez na minha vida, eu não posso falar de pedra. Glória a Deus. E isso eu sei que ali eu acho que destravou muita coisa no mundo espiritual na vida de homens ali, sabe? Glória a Porque eles Deus. sabem tudo que eu passei, tenho passado. Mas peraí, meu problema, pega o problema com o irmão, meu time pastor, não é nada. É lógico que cada um tem, né? Proporção, Deus não deixa vir provação maior que nós possamos suportar. Mas eu falei, gente, eu não tenho o que falar, só agradecer. Glória a Só Deus. agradecer. Pastor, Glória a Deus. obrigadão mesmo pela sua vida. Em Eu que agradeço. 2025, se o senhor não vier em 2024 ainda para Muriaé, em 2025 nós vamos programar assim, um churrasco, em nome de Jesus. O Edson falou que já quer participar aí. E vamos trazer o Senhor, vamos, né? Vamos movimentar isso aí em nome de Jesus. E muito obrigado, tá? Obrigado. Amém. Porque certa vez um cara falou comigo, não existe grandes homens e mulheres de Deus, não. Existem mulheres e homens de Deus, meu irmão. Eu não sei onde você está andando, eu conheço grandes homens e mulheres de Deus. E, infelizmente, essa pessoa está desviada dos caminhos do Senhor, né? Era um pregador e tudo, aquilo que o senhor falou, né? Queria ser muito visto e tal, e aquela lacração, que não sei o quê, né? Infelizmente, está faltando. Mas o senhor pode alcançar lá, onde ele estiver. Papai do céu possa estar tocando o coração dele, ele possa voltar para os caminhos do Senhor. Mas eu repito, existem sim grandes homens e mulheres de Deus, homens que pegam no arado, que não olham para trás, homens que estão muitas das vezes bombardeados, mas vai tirando ali o pó da pólvora e continua caminhando e vai vencendo e vai romper em nome de Jesus. O pastor Caio é um desses homens. Quem o sou Ed é eu? um desses homens. Essa é um desses homens. Eu estou buscando ser um desses homens em nome de Jesus. E você, meu irmão, minha irmã, você pode ser também um vencedor. E para ser vencedor, você tem que vencer, né? E para vencer, tem que ter luta. Um vencedor. E seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Suas considerações finais, vamos encerrar em nome de Jesus. Amém. Eu quero louvar ao nosso Deus, Nitinho, por esse projeto. Quero agradecer a todos vocês que estão nessa live assistindo. Eu quero agradecer a Deus e pedir que esse fim de ano, se Jesus não voltar, né, o ano de 2025 seja um ano da honra, onde nós vamos fazer da nossa vida um altar de honra ao Senhor, né? Vamos honrar o nome do Senhor. Não se misture, né, com as lacrações ideológicas, né? Se posicione na guerra, nem que lhe custe a sua própria vida. Se posicione, o cerco vai apertar, a porta muito larga é a do inferno. A do céu continua sendo estreita. E nós tomamos o reino pela força. Então, vamos negar a nós mesmos e vamos tomar nossa cruz. Eu quero agradecer, Niltinho, Edson, pela honra de estar aqui com vocês, de ser aqui um leão nessa cova de Daniéis. Deus abençoe. Viu? Amém, pastor. Obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. Meu Deus do céu, ficaria aqui a manhã inteira. Abraços e agradecimentos a todos vocês que têm orado pelo nosso projeto, têm orado pelas nossas vidas, vocês que têm nos acompanhado, têm mandado palavras de incentivo. Abraços aos nossos amigos ali da família Projeto Sábado com Pai, nosso grupo do WhatsApp, capitaneado ali pela irmã Analice, desde o coração, irmã Analice, seu esposo aí nos Estados Unidos. Que Deus continue cobrindo vocês de graça, de misericórdia, em nome de Jesus. Abraços à família, mensagem de esperança, capitaneada ali pelo nosso amigo pastor José Luiz, homem de Deus. Abraço à Sociedade Metodista de Homens,
capitaneada ali pelo nosso irmão Jorge Carvalho, que já faz parte da Federação de Homens da 4ª Região. Um abraço. Ao Luiz Gabriel e a sua nova mesa que nós iremos eleger em nome de Jesus agora em dezembro, vai ser forte. Estamos com a oração cheia de expectativa. Agradecimento à minha querida sobrinha Cíntia, Deus abençoe, parceira do nosso projeto também, vai estar trazendo a mensagem em breve, em nome de Jesus. Momento de comunhão, família, momentos de comunhão. Abraço aí, nossos guerreiros aí de toda segunda-feira às 11h30 da manhã, erguendo o altar. Pastor Caio falou algo aí que a gente tem usado muito, que é a palavra erguer um altar. Erga um altar ao Senhor, e nós temos erguido o nosso altar ali no nosso local de trabalho. Família, momentos de comunhão ali. Minha irmã Lúcia, que capitania esse grupo tão maravilhoso, tão forte, né? Que tem abençoado nossas vidas em nome de Jesus. Abraço também aos nossos líderes, pastor Leleco e irmão Wellington, da Caverna de Adulão, varões valorosos na presença do Senhor. E a você, meu irmão, minha irmã, que a cada dia tem estado conosco. Agradecimento especial à minha família, minha mãe, meus irmãos, minha cunhada, meu cunhado, meus sobrinhos, todos eles, que Deus possa abençoar em nome de Jesus. E agradecimento ao Eliseu, né? Esse varãozinho de Deus que a cada dia tem me ensinado a me tornar mais crente, né? mais forte, tem me ensinado que, não obstante as lutas e dificuldades, nós temos um Deus que em Cristo Jesus é nosso Pai, que cuida de nós. Beijo no coração de cada um de vocês. Até sábado que vem, querendo Deus, em nome do Senhor Jesus.